mês de março, mês da mulher, e eu tô aqui com uma mulher que dispensa apresentações pela sua trajetória, pela sua carreira, pela voz que ela dá literalmente a muitas mulheres. Bem-vindo Brasil, seja bem-vinda. Obrigada, querida, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você de novo. De novo, né? Não Porque é? a nossa última entrevista você arrebentou, tá Ai, entre que as bom. mais vistas do nosso YouTube de Perfil Brasil. Mas eu quero saber delícia. de você como mulher. O foco é esse. Eu queria saber como é que é ser mulher no Brasil. Eu quero saber o que é no mês de março ter essa representatividade. Você acha importante celebrar o mês da mulher ou não? Podemos passar sem isso? Como é que é para você? Eu acho maravilhoso, super importante, porque se você olhar a história da mulher, é tanta loucura que a gente viu, né? A mulher passar e as conquistas tão incríveis. E se você olhar um pouco a constituição da mulher, você nota que o homem e a mulher parecem ser iguais até certo ponto. Até mesmo porque a gente quer ter a força, a gente quer desfrutar essas coisas boas que os homens também têm. Mas a gente é outra planta. Se você perceber, parece igual, mas é outra planta. Nós podemos parir, nós temos seios, nós temos ovários, nós temos, parece que 400 mil, se não me engano, de progesterona, o homem não tem. Então a gente foi dotado de algumas coisas, nós fomos dotados de algumas coisas que são complementares e ao mesmo tempo elas são importantíssimas e únicas, que acabam colocando o mundo num grid diferente. Então, não tem um ser humano que não tenha nascido da barriga de uma mulher. Até Jesus, Deus fez dessa forma, né? Para poder nos validar de uma maneira muito espiritual e, ao mesmo tempo, muito de excelência. Nós temos uma estrutura para administrar um tipo de gestão que é diferente do homem, o que é maravilhoso, porque o homem tem uma outra gestão que é incrível, que nos fascina, nos apaixona. Então, acho que a mulher ter esse reconhecimento e essa visão sobre ela, quem é ela? A capacidade da mulher é muito, muito forte. É algo que a gente precisa entender e trazer de volta, porque o mundo seria muito mais amável, carinhoso, cheio de beijos e abraços, né? E com um olhar maternal que é tão importante, que é um olhar divino, né? O Deus como pai, como mãe, nós precisamos da razão e do sentimento. Então, eu acho que ter um mês onde a gente possa trazer todos esses argumentos faz com que se reviva para o mundo, ou para o Brasil em especial, esse tipo de comportamento amoroso, que é tão importante, principalmente para as crianças, né? E você é um exemplo de cantora, é um exemplo de mulher para muita gente, tanto é que está sendo homenageada aqui pela Caras, pela tua trajetória. Você tem consciência da importância que você representa para a música? Tem momentos que você fala, que você olha para trás e fala: eu realmente gostei dessa homenagem, eu realmente fui mais mulher aqui. A tua voz inconfundível, você no palco fazendo coisas, eu não vou falar em pé de igualdade, porque cada um tem suas características, né? Mas ali, de forma protagonista, com homens incríveis também em cena, você é muita coisa, Eu né, nunca lembro muito, nunca. Eu fiz esse combinado comigo para que nunca isso me subisse com uma egotrip, uma vaidade, alguma coisa, porque eu, por exemplo, não lembro que eu tenho cabelo colorido. Eu entro num lugar e eu não lembro que eu sou eu para as pessoas. Então, eu também não vejo ninguém me olhando. Então, isso me dá uma liberdade muito grande de ir e vir, porque eu gosto de poder fazer tudo que eu tenho que fazer curtindo. Às vezes, é claro que eu coloco muito os meus bonezinhos e chapéus, porque eu preciso, às vezes, não chegar tão colorida num lugar, porque de cara eu vou ter que abraçar todo mundo, vou ter que dar o autógrafo, que eu gosto. E as pessoas são extremamente carinhosas comigo, e isso me comove o tempo inteiro, me apaixona esse amor. E eu tenho sempre esse cuidado assim, de conseguir ser pessoa com elas, porque fora qualquer coisa eu também sou pastora, apóstolo, evangelista, missionária. Tem um lado meu que não pode sair da conexão com o Pai, do divino. Então, tipo assim, eu não posso entrar naquela egotrip da artista que é reconhecida. Mas isso, ao mesmo tempo, para mim, é um presente tão grande, é uma bênção, é um carinho tão grande, porque eu sei como é que foi desde os meus 17 anos, a minha carreira. Quem começa a carreira hoje sabe o quanto, às vezes, é difícil você chegar
num momento onde as pessoas possam olhar para você e entenderem. E isso não foi uma coisa da noite para o dia. Durante muitos anos, só dentro dos Novos Baianos, não havia um olho entendendo quem era a Baby, mas eu sabia que eu não era para aquele tempo. Aquele tempo era um tempo de grupo. O tempo é agora. E agora está acontecendo. Então é muito lindo, e é muito bem-vindo, é muito carinhoso. Eu tenho muita honra e muito orgulho positivo de ser quem eu sou. E você é quem você é, não só hoje que você é uma pessoa conhecida, que recebe esse carinho do público, mas lá atrás, antigamente, quando você começou a carreira com uma postura desafiadora, com o cabelo colorido, como você bem fala, que tipo de preconceito você enfrentou e que superações você foi capaz de enfrentar para hoje ser essa Baby? Tem muita coisa que é engraçada. Eu costumo dizer que existia uma frase que a gente ria muito, porque eles diziam que eu era a mulher dos 9 baianos. E a banda é Novos Baianos. Falava, olha, a Branca de Neve e os 7 anões, que a gente brinca, né? Também, então, tipo assim, mas... E já tive todo tipo de pensamento sobre mim. Será que ela é tão drogada? Não, ela deve ser muito drogada, ela deve ser muito louca, ela deve ter muitos namorados, muitos... Todo tipo de bagunça ou confusão já veio. Mas eu tenho um negócio em mim que é muito forte, que é o perdão. Eu amo perdoar, sabia? Amo perdoar o inimigo, por exemplo. A minha especialidade é perdão e arrependimento. Eu amo, porque há um efeito que acontece dentro de mim tão libertador e não causam rugas, nem causam enfermidades, nem somatizações. Então, esse tempo todo da minha vida que eu olhava para mim e achava uma coisa, eu dizia, nossa, tá enganada, mas o que eu vou fazer? Não dá para contar. Mas as minhas atitudes ao longo do tempo vai fazer com que a pessoa consiga me enxergar. Ou não. Se não enxergar, é porque ela não tem esse olho. Aí eu não posso fazer nada. Está perdoada in the name of the Lord Jesus, amen? Todo mundo, né? É isso aí, tem que levar para frente com essa leveza. Senão... Volta e meia tem alguma coisa, uma notícia, alguém querendo me dizer que eu faço isso ou que eu sou aquilo. Imediatamente eu olho e falo assim, está na mão do Senhor. Está perdoado. Tá perdoado, está na mão do Senhor. Deixa o tempo acontecer e aí vai tudo acontecendo de uma forma muito positiva, prazerosa. É muito bonito também ver isso, né? Agora, tem muitas meninas que hoje são cantoras, que hoje conseguem ser artistas graças a uma atitude, a uma carreira que você consolidou lá atrás com o teu caminho. O que você tem a dizer para essa nova geração de artistas? Tem alguém que te inspira dessa nova geração? Alguma menina que tem muitas cantoras novas, tem bandas. Agora a gente está começando a ver surgir, né? Vários talentos, vamos encontrá-los. E eu acho gostoso quando alguém tem uma coragem, porque eu tive uma coragem, assim como eu posso ter tantas influências de fazer tantas coisas, porque cresci vendo pessoas também fazendo. Isso é importante, o exemplo é extremamente importante, né? Porque quando você tem um exemplo de que dá certo, eu me lembro, por exemplo, eu sempre gostei de improvisar, eu sempre gostei... Era uma coisa natural. Eu começava a cantar música, daqui a pouco eu estava fazendo um monte de detalhes em cima da música, pegando aquele arranjo, mudando. E no início havia uma crítica, não pode improvisar. A rádio não vai tocar essa música, improviso não existe no Brasil. E eu dizia, mas eu tenho que dar um jeito de enganar aquela rádio. E ela, quando vê, ela vai estar com a música, com o improviso e tudo. Então eu tive que ficar silenciosa. E aí fiz um improviso na Menina Dança. Ding-dong, ding-ding, e passou. Aí daqui a pouco eu faço improviso em Menino do Rio. Vários improvisos. Passou. E aos poucos a Baby ficou sendo conhecida como, olha, ela improvisa. E ela consegue encaixar de uma maneira que deu certo. E eu creio que, assim, muitas artistas que curtem improvisar, como, por exemplo, Elis curtia improvisar, a Gal tinha algumas coisas que ela improvisava, e a gente olha, Elza Soares, que improvisou o tempo inteiro, e todo mundo teve que aceitar, tipo, né? Se acaso você chegasse, que eu regravo lá na frente, porque ela veio junto com um arranjo, ela dobrava o sax, ela dobrava a banda tocando, e aí não tinha como cortar. Então ela também fez aquilo com muita maestria. E quando eu vi a Elza, também foi para mim um referencial incrível, porque eu já gostava de fazer a voz rouca, porque eu via cantando, de repente minha voz fazia uma coisa rouca. Aí no dia que a minha mãe me mostrou a Elza, eu falei, nossa, me mostrou também o Armstrong.
o Louis Armstrong. Falei, nossa, olha aí, isso existe mesmo. E eu posso chegar lá. Foi muito legal, porque eu tinha isso, eu fazia, mas eu não conhecia. Até ela me mostrou, eu falei, então tem uma turma que também nasceu com esse defeito ou com essa qualidade. Muito bom, né? Mas é bom. Tem defeitos que não são defeitos, são qualidades. Agora, quando você é criança, você pensa, será que isso vai chocar? Aí via quantas pessoas gostavam, né? Quanto isso tem no jazz, em algumas coisas do rock. E eu acho que a gente poder ter uma atitude que traga a pessoa para a coragem e para ela seguir em frente é maravilhoso. Então, se eu puder ser um referencial, é maravilhoso. Agora, foi num improviso que essa voz de Deus falou contigo agora no carnaval, que gerou um meme muito divertido. O pessoal deu muita risada, essa coisa da Ivete macetando. Tem muita gente jovem que passou a perguntar quem é Baby do Brasil depois dessa brincadeira do carnaval, esse improviso, né? Como é que foi? Foi assim, olha, eu naquele dia, eu tinha recebido um convite para ir para a Band, para aquele camarote, no ano passado também eu recebi, para dar uma entrevista. E eu atrasei muito. Pra você ter uma ideia, eu atrasei umas 2 horas, porque eu tinha assim, será que eu vou? Será que eu vou? E era o meu dia, era o meu day off, foram 4 shows seguidos nesse carnaval, e o último era em Fortaleza. Aquele dia justamente era o dia de descanso vocal. Vamos jantar, vamos encontrar. E eu falei, eu vou, porque eu podia ir ou não, mas eles estavam ali esperando. Aí eu falei, quer saber? Deixa eu sentir. Aí comecei a me arrumar devagar e todo mundo, vamos nessa? Eu falei, espera um pouco. Vamos nessa? Eu espero um pouco. Com isso, 2 horas de atraso. Então eu cheguei atrasada, era para só dar uma entrevista. E nessa história toda, lá no Circuito Barrondina, todos os trios atrasaram 2 horas porque quebraram os trios. Você vê que quando as coisas são programadas pelo Altíssimo, não tem como escapar. Quando eu chego, vem o Zeca, vem as entrevistadores, o meu amigo também que entrevista, que é muito conhecido, todos me abraçaram, que maravilha que você está aqui, vamos fazer uma entrevista linda. Aí vem o programador e fala, Baby, os trios atrasaram. Eu falei, é mesmo, mas estão começando a chegar. Tem 3 trios, o da Ivete, o do Carlinhos Brown e o da Daniela. Qual que você quer fazer? Você poderia dar uma entrevista, você topa interagir? Eu falei, claro. Com quem? Eu falei, todos 3 são meus amigos. Vocês que escolhem. Pode ser o da Ivete? Eu falei, claro, vai ser um prazer. A gente não se encontra há tanto tempo. Combinamos. E ali naquele momento a Ivete fez uma homenagem maravilhosa. Falou da trajetória, porque eu sou a primeira cantora de trio elétrico, eu que peguei o microfone pela primeira vez e fiz essa loucura linda começar. E no ano seguinte, o seu Osmar, do Dodô Osmar, convida Moraes e bota um microfone também no trio. Então, ele assumindo, a coisa foi toda, porque ele estava ali como o papai do trio, né? E a coisa aconteceu. E ele amou que eu cantei o hino do Bahia. Quem é o campeão dos campeões? É o Bahia. A massa toda cantando, foi sucesso absoluto. E eu tinha um microfone porque eu tocava o surdo. Em cima, na parte de cima, a percussão estava também tocando, mas era o meu instrumento, surdo e prato. Então eu puxei o microfone porque eu não estava aguentando, eu queria cantar de qualquer jeito e era praticamente proibido. E eu me lembro na hora que eu cantei, todo mundo Nova Baiana me olhou apavorado porque o seu Osmar vinha vindo no outro trio. E eu falei, agora já foi. Pepeu puxou, aí eu não aguentei, quem é o campeão dos campeões? E o seu Osmar, quando viu, ele entendeu, ele sempre foi muito marqueteiro, muito inteligente, e Armandinho, pequenininho, os filhos do lado, quando ele olhou, deu um sorriso daqui até aqui e assumiu para o outro ano. Bom, isso criou algo muito forte, porque toda essa geração, Ivete, todo mundo estava ali olhando. Então essa foi uma grande homenagem dela. E nessa hora que ela acabou de fazer a homenagem, eu ouvi aqui do meu lado direito o senhor falar, agora fala tudo. E foi interessante, porque aos 9 anos eu tive uma visão que era eu falando tudo sobre arrebatamento e apocalipse. E eu perguntei, gentilmente, eu gostaria de falar uma coisa, tudo bem? Ela, você pode falar o que você quiser. Então, foi uma liberação e foi dito. E isso criou no Brasil uma coisa muito forte, não é por mim, mas eu tenho certeza que é a mão do Senhor, que é um avivamento, onde eu saio na rua, a pessoa fala, você está entendendo o que está acontecendo? Eu digo o quê? Olha, é no metrô, é no ônibus, é na padaria, é na farmácia, em todo lugar só se fala do arrebatamento, do avivamento. E foi a palavra mais procurada no Google
para saber o que significava. E vem aí algumas coisas maravilhosas que eu quero fazer em relação a isso, para ajudar as pessoas a entenderem. E eu fiquei olhando, porque eu dormi naquele dia, quando eu acordei, era o assunto, todo mundo me ligando, dizendo, você não está entendendo, viralizou, virou. Eu falei assim, olha o que Deus faz, né? Quando Ele quer avisar para todo mundo. Muita gente falou assim, você não pode dar data. Não tem data dada, tem tudo para acontecer. Entre 5 e 10 anos, como pode acontecer antes, ou pode acontecer depois, vai depender de determinados acontecimentos na Terra. Deus acelera ou Deus retarda, só que o importante é saber que é maravilhoso o arrebatamento, não tem nada de ruim, né? Finalmente haverá uma separação entre bodes e ovelhas, porque a Terra está toda caminhando para algo extremamente drástico, né? Nós estamos assistindo, nós estamos percebendo o que está acontecendo, mas a notícia não é ruim, a notícia é boa, porque já tem um novo céu, uma nova terra preparado, já há comércio nesse novo céu, nova terra, mas não há roubo, não haverá doença, não haverá clamor nem dor, está tudo em Apocalipse. E isso é um sonho do paz e amor finalmente acontecendo para sempre. Então tem muita coisa que eu quero fazer em termos disso, sabe? Haverá daqui a um pouquinho um trabalho meu especial na minha rede social, só para a gente estar trocando figurinhas sobre arrebatamento e Apocalipse. E você falou num momento que foi o carnaval, num trio elétrico da Ivete. Ela aproveitou a música dela, chama-se Macetando, ela aproveitou, já falou sobre o assunto, já colocou o Macetando, conversou com ela depois disso? A gente não conseguiu conversar, mandei um recado para a produção, avisando para ela que eu a amava e que esse amor é eterno e que a hora que ela pudesse para a gente estar junto. Porque era muito importante, né? Porque as notícias começam a criar aquela coisa como se houvesse entre eu e ela alguma coisa amarga. Não, de jeito nenhum. Foi algo incrível. Obviamente que ela pode ter assustado, porque é normal. Eu estou pensando que você vai falar de uma coisa e você fala outra, não é? Mas como você está falando em Apocalipse? E isso, depois eu tava rindo, porque eu imagino que para qualquer pessoa seria uma surpresa inacreditável, né? E o lindo foi que o susto da Ivete e tudo isso junto gerou isso. Então, Deus fez o que Ele queria, né? Agora, passando aí para a tua carreira, para falar da Baby de hoje, seja aqui antes ou após o arrebatamento, tem Baby in Concert. Como é que é isso? Me conta no que consiste esses shows. Então, a gente vem trazendo para o pessoal antes de pandemia o Baby do Brasil Experience, que várias pessoas também fizeram o Experience, a própria Ivete. Acabou muita gente usando também esse termo, que era uma coisa muito popular por causa do Jimi Hendrix Experience, lindo demais. E daí depois vieram outros eventos, como por exemplo o Música Extravagante, que eu amo. Foi onde eu comecei a criar novas formas e caminhos para o meu show, até que chega agora. Era o Festa na Floresta, que ia acontecer durante a pandemia, que a gente segurou. Eu te entrevistei nessa época. Exatamente. E aí vem o Baby do Brasil in Concert. Por quê? Porque essa é a minha primeira direção musical de verdade. Então, eu montei uma nova banda. Essa banda, inclusive, foi muito interessante porque os músicos são todos cristãos de louvor, de igreja, ministros de louvor, pastor, mas tocam muito, 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 uma galera incrível. Esse time topou vir comigo, porque eu sou uma diretora musical que eu não sei escrever na pauta, eu não sei te dar um acorde, eu sei cantar o acorde e tenho ele na guitarra porque eu tiro. Mas o que eu mais queria era qual era a atitude do show, qual era a atitude musical, quais eram os sons que iam ser usados nas guitarras, principalmente, nos teclados, qual era a identidade daquele som, qual era o som que a Baby estava produzindo naquele momento, para que esse primeiro show, nessa característica, começasse a gerar uma outra linha de apresentações minhas, onde você identificava o som da Baby. Se vier, por exemplo, um outro show que seja acústico, já vai ter um outro som. Então a pessoa começa a assistir os shows da Baby e vai entendendo a identidade musical que ela está trazendo. A banda topou, eu comecei a juntar as músicas clássicas como de Bach, de Beethoven, de Mozart, de Chopin, de Vivaldi, de Carlos Gomes, e eu comecei a entremear ela no show de uma maneira que
você não percebesse a hora que ela entra e entra em outra música. Então eu mudei os andamentos dessas músicas, elas viraram músicas acontecendo com aquela força da orquestra, porque a banda ela é enxuta, mas como ela é toda dobrada, 2 guitarras, 2 teclados e todos os equipamentos fazem dobrar ainda mais, ela tem um volume orquestral. O resultado para mim é maravilhoso. Então ela vai desde a abertura Jesus e a Alegria dos Homens de Bach, com Beethoven, com a música do Simply Red, que é a abertura do Stars, e joga para a Cósmica, que entra sem ninguém tocando nada, a capela, e de repente vem minha música com o Pepeu fazendo música, jogando bola, que é uma black total, meio Charles Brown, e daí vem vindo, ela cresce de novo, ela vem, daqui a pouco quando você vê, ela é Summertime com Conceição, que é um clássico que a Calbi Peixoto fez, e daqui a pouco quando você vê o show inteiro para mostrar os ritmos brasileiros, como é que é o chachado, como é que é o baião, como é que é o shot, como é que o shot é igual ao reggae de alguma forma, e dá para cantar, e canta o Is This Love com shot, tocando para mostrar, e aí começa a vir uma aula de música, daqui a pouco volta tudo de novo, quando você vê, tá indo lá para frente, e vai terminando com o Brasileirinho, com a valsa turca do Mozart, mas de um jeito completamente diferente, mais dentro do grid. Daqui a pouco entra Rock Balboa junto com a marcha. Vira uma loucura e ela vai vindo quando você vê o que é isso. E é uma delícia. A gente faz o show se divertindo muito. As pessoas choram na plateia, as pessoas gritam, ficam muito emocionadas. E eu fiz um show agora no Clube Paulistano, para uma festa do Paulistano. E o Paulistano publica no dia seguinte, ainda estamos nos recuperando do que aconteceu aqui com o show da Baby, dessa avalanche disso tudo, porque realmente ele desce sobre a plateia de uma maneira muito forte e ao mesmo tempo extremamente musical. Então vamos dizer que nesse tempo onde muita coisa da música parecia que estava se perdendo, ele é um show que traz todos os elementos para trazer todo mundo um pouco para o caminho de casa musical, sem perder uma força grande das orquestras e ao mesmo tempo uma linguagem da música brasileira, misturado com a pop, mas assim, com improvisos da banda, com muita musicalidade. É um show que está me dando muito prazer de fazer, muito prazer de fazer. Olha, eu vou parafrasear Paulinho da Viola, seu tempo é hoje, né, Baby? É verdade. E a gente faz esse show em Salvador, Bahia, agora em maio, no dia 25, na Concha Acústica. E tem disco novo também saindo? Pois inédito, aí, exatamente. Aí a gente ia fazer Rio e São Paulo nesse período, e aí quando as datas de terminar o álbum foram todas para agora, o mês de março, abril e maio, então eu passei essas datas para o segundo semestre, muita gente, por que você fez isso? Porque não conseguia terminar nem o álbum novo, que é de inéditas, que as pessoas estão procurando há tempos. Cadê seu álbum novo? O que você está dizendo? Como é que são as letras? Como é que são as músicas? Como é que é a musicalidade? Então vai ser um prazer enorme mostrar para as pessoas as músicas novas. A gente vai poder lançar ele com calma. Ele vem cheio de letras, também profundas, mas colocadas de uma maneira que não pese, né? Para que você possa cantar e curtir, mas também não está tão preocupado com nada. Está mais curtindo a musicalidade, está mais curtindo o que se pode dizer de bom, de forte, que faça, vamos dizer assim, uma contribuição para a vida da pessoa, né? Tem que contribuir, né? A letra, quando ela contribui, ela é maravilhosa, porque ela chega numa hora de uma madrugada que a pessoa está numa bad trip e aquela letra vem e limpa ela, né? A menina dança ontem, hoje, sempre. Baby do Brasil, obrigada pela tua presença. Imagina, muito obrigada. E eu queria que você deixasse uma palavrinha para tantas mulheres, para tantas meninas que estão assistindo a gente e tem você como essa referência. Olha, nós somos o presente de Deus para o planeta. Se você olhar a história, quando Adão estava pronto, acreditando você ou não, olha como é poético. Adão pronto, ele falou, vai lá no jardim e encontra a sua companheira. Ele chegou lá, ainda não estava pronta, ele viu a girafa, ele viu o macaco, ele foi vendo os animais e voltou e falou, pai, ela não está lá. Eu falei, então, meu filho, você está pronto. Porque o homem, ele tem essa característica, né? E nós temos a característica de vai me encontrar, você vai me achar. Ao mesmo tempo que a gente tem um pouquinho do caça, porque a gente tem que dizer, será que é esse? Será que é aquele? Há uma coisa linda e poética naquilo que nós somos. E desde a história, quando Deus faz a mulher, nesse sentido alegórico ao mesmo tempo e profundo, eu imagino Adão quando abre o olho e vê Eva nua,
linda, eles têm o menor problema com a nudez, pureza absoluta. Acho que ele fez, uau, é ela, sabe? Então a gente vem como um presente, como um prêmio, a gente vem coroar a face da terra, parindo, ao mesmo tempo fazendo na nossa casa uma casa mais gostosa, toda aconchegante, a mulher que consegue pegar um orçamento, às vezes, que nego duvida que aquilo vai dar para um mês, e ela tem uma proteção divina incrível, que de repente multiplica. Na nossa mão tem uma bênção divina muito especial. Só de você abrir o ventre e começar a vir lá de cima essa pessoa, você já sabe que sobre você tem uma conexão do céu. Mesmo que você não vá ter filhos, mesmo que você não vá parir, mas existe isso, está sobre nós. E quando Jesus veio à Terra, foram as mulheres que prepararam aquele caminho e depois João Batista, porque a turnê de Jesus de 3 anos, todas elas iam preparando tudo antes, inclusive com a Cláudia, que se não me engano era a mulher do César, que bancava com o tutu. Veja bem, nós somos quem está preparando o caminho de volta dele, se você puder entender isso, porque são as mulheres que oram. O ministério de oração das igrejas feminino é incrível. Seja a igreja evangélica, igreja católica, seja de onde for, mas aquelas que se pegam com Deus, elas têm uma força que é inacreditável. Então, nós somos presente de Deus. E digo a você, mulher, entenda quem você é. É tapete vermelho para você. Você é o presente de Deus para a humanidade.